Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para nos guiar, para transformar a nossa mente e para nos conduzir a um futuro de paz e esperança. Um pensamento de paz, um pensamento bom. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? O texto hoje, para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho, aliás, no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês capítulo 2, a partir do verso 38. Diz assim: Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe. Isto é, para todos os que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: Salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Atos é um livro que é a ponte, é a passagem, é o cumprimento da promessa, que mostra que Jesus cumpre todas as suas promessas e que essas promessas estão acessíveis para nós. Ele começou o seu ministério pregando essa mensagem que Pedro estava pregando. Marcos 1,15 diz: De fato, o tempo prometido chegou. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O arrependimento fala justamente daquilo que é a nossa condição atual, nos humilhando a Deus e reconhecendo ela, e seguindo os seus passos a uma terra prometida, a algo que ele nos prometeu. E essa ponte, esse algo, esse acesso pode vir como uma resposta de um homem, como Pedro, como na figura de Jesus no meio dos apóstolos. Ali, o livro de Atos traz justamente essa mensagem que foi pregada pelo Senhor Jesus através de outros homens como Pedro, João e Tiago, Paulo, Barnabé e Silas, e também o próprio Estevão e todos os outros homens contidos, fazendo chegar até nós uma mensagem de esperança, uma mensagem que é capaz de nos dar um novo recomeço e mudar a nossa vida. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes. Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, Pedro começa respondendo um anseio, porque ele tinha pregado, mostrando quem era Jesus Cristo, logo depois do derramar do Espírito Santo, cumprindo-se ali o que estava em Joel 2,28. Ele até cita essa passagem, falando que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o nome do Senhor é Jesus. Foi relatado na figura de Jesus Cristo. E para isso, ele mostra para nós um processo. Qual que é esse processo? Primeiro, o arrependimento. O arrependimento mostra justamente daquilo que nós devemos fazer, de se humilhar e se colocar no processo. Reconhecer que nós, pelas nossas próprias mãos, pelos nossos próprios esforços, não conseguimos atingir sucesso e maturidade na nossa vida. É reconhecer os nossos erros, é reconhecer que os nossos passos foram errados, é reconhecer diante de Deus que o agir dele e os passos dele para a nossa vida são melhor. Batizar fala de lançar as águas, fala da purificação, do ritual de purificação, justamente para nós viemos a receber aquilo que é a promessa, a dádiva do Espírito Santo, ou seja, Cristo em nós, a esperança da glória, para que possamos alcançar justamente aquilo que ele nos prometeu. Então, o que ele quer dizer? Que o processo nos habilita a viver o propósito. Eu quero repetir: o processo nos habilita a viver o propósito. O propósito em si, irmãos, é justamente se colocar dentro do processo. Muitas pessoas tratam o propósito como atingir a promessa. Eu não creio nisso. O propósito é justamente que Deus venha fazer morada em nós, para que assim
como diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Somente depois. Então, é um processo que nos habilita a viver o propósito, um processo de arrependimento, batismo, um mergulho no conhecimento de Cristo e de purificação, santificação do nosso ser para que possamos receber um Deus que é santo, que habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 1, 22, ele fala, ele gravou em nós a sua marca, seu sinal de propriedade, e nos deu o seu Espírito Santo em nosso coração, como garantia de que nós lhe pertencemos e das coisas que ele vai nos dar. Das promessas, das coisas que ele vai nos dar, mas que nós pertencemos a ele. Ele se torna Senhor da nossa vida, Senhor em todas as áreas. Senhor e escravo, essa figura era bastante utilizada por Paulo. Então precisamos entender que o processo vai nos habilitar a viver o propósito. E ele continua falando, essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Eu quero repetir, essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe. Para pessoas que nem estão ouvindo. É uma promessa, irmão. Então, a promessa, ela se torna uma herança. A promessa, ela se torna um legado. Filhos fala de herança. Tudo que um pai recebe de um filho é uma herança, algo que foi herdado. E para ser herdado, precisa se tornar filho. É o filho que tem acesso aos direitos. Nós vemos isso na figura de Lucas 15. Nós vemos isso justamente na situação ali onde um filho pede a herança do pai. E o pai dá. Mas toda herança longe do pai, ela é temporária. Nós vemos que o filho começou a passar fome numa terra distante, porque ninguém lhe dava nada para comer. E olha, e o legado? O legado é para os que estão longe. Estão falando de um futuro distante. Está falando justamente, meu irmão, da construção de uma história. Sabe, de uma construção de uma história que o Senhor está, através de nós, através dos nossos fracassos, das nossas fraquezas, nos aperfeiçoando e mostrando para nós que podemos ser sim vitoriosos se decidirmos obedecer a Ele e andar diante dos seus estatutos, das suas leis. Efésios, logicamente, irmão, isso aqui não é um cumprimento de regra. Muita gente trata de forma religiosa como se pelo muito orar, pelo muito jejuar, fosse atingir a dádiva de Deus. Não, irmão. É muito mais do que isso. É o Espírito Santo que nos capacita a viver essas promessas e essas heranças que vão atingir gerações de gerações. Efésios 2, versículo 7, o próprio apóstolo Paulo fala, e agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras, enquanto nós estamos falando de anos, de momentos, pensando como vão pagar a conta do mês, Deus está pensando em nossa vizinhança. Eu sempre falo isso e creio que é pertinente falar aqui. Deus, quando olha para nós, Ele não olha só para nós, Ele olha primeiro para nós, depois para nossa família, depois para nossa vizinhança, para nossa comunidade, para nossa cidade e até mesmo para nossa nação. Deus, Ele sempre trata a palavra como nação, porque Deus é grande. E Ele fala para nos mostrar nas eras vindouras e incomparável a riqueza da sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. A graça, que é um favor imerecido, que transforma a nossa vida de derrota e fracasso para vitória e sucesso. Essa graça, Ele quer que ela reflete, e é a intenção dele que nós demos muito frutos, que nós vençamos tudo aquilo que tenta nos parar. Para quê? Para ser mostrado para outras pessoas. Em Mateus 5,16, o Senhor Jesus fala que não se acende uma luz, uma candeia para escondê-la debaixo da cama, mas é para colocar em lugar alto. Deus quer te levar a um lugar alto, a um lugar onde seja vista. Fama, honra e riqueza estão associados a isso, para que possamos cumprir o propósito de Deus, para que outros vejam. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, 2000 anos antes, e estamos aqui hoje falando desses versículos, para vocês verem como a graça se manifesta. Um homem perseguidor passou a ser perseguido, e a graça tomou conta do coração dele. Quem matava, agora através dele dava vida. Quem era escuridão na vida de muitos se tornou luz dos gentios. E Ele tem isso para nós, irmãos. Ele tem isso para cada um de nós.
legado e herança, mas fala de um futuro, fala de uma promessa. A promessa sempre está relacionada ao futuro, uma caminhada. E olha, fala, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Muitos são chamados, irmão, mas poucos são escolhidos. Agora, por quê? Porque eu gosto dessa expressão, porque forem chamados pelo Senhor. O chamamento é do Senhor, irmão. O propósito é do Senhor. O plano é do Senhor. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não dá um caminho a mais. Então, irmão, nós portamos a promessa, mas é Deus quem nos chama. Nós portamos a vida dele, mas é ele que nos diz como nós devemos caminhar em vida. João 16,8 diz que quando o Espírito Santo vier, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E entender isso traz para nós, meu irmão, justamente o sentimento daquilo que devemos fazer. Por quê? Olha, eu gosto daquele texto de João 4, eu quero trazer porque quando Jesus alcança ela numa conversa emocionante e madura, colocando bem as palavras, mostrando para ela qual que era o problema dela, porque ela já tinha tido 5 casamentos fracassados e estava indo por um 6º relacionamento que provavelmente seria um fracasso também sem o Senhor, que ela deveria parar e largar tudo que ela está fazendo para seguir o Senhor, para poder ter êxito em sua vida. E ela entendeu, através das palavras brandas do Senhor, aquela mulher, ela tinha um mau testemunho diante dos outros, tanto que ela estava ali no tanque ao meio-dia, um lugar que ninguém ia, porque era a hora mais quente do dia. Ou eles iam no final do dia, que era mais fresco, ou no começo do dia, para não se encontrar com ninguém, porque tinha vergonha, andava com a vida escondida, justamente por causa das suas escolhas. E talvez a 6ª tentativa de escolher um casamento era para mostrar uma resposta a uma sociedade que condenava ela duramente. Eu não tenho dúvida disso. Mas é impressionante porque ela largou o cântaro e foi pregar, fala, vejam tudo que um profeta me disse. Talvez ele seja o Messias escolhido. Por quê? Porque ela teve uma experiência pessoal com o mestre, irmãos. Ela teve uma experiência pessoal com aquele que pode mudar a nossa vida. Somente Jesus salva. Somente Jesus pode mudar a vida de pessoas, irmãos. Somente Jesus tem o poder de transformador, de transformar a nossa mente, capaz de fazer com que abandonemos. O cântaro está ligado justamente na conversa do Jesus, que era a busca da água dela, de que mataria a sede temporária, com os maridos. Ela deixa o cântaro para trás e vai levar as boas novas. Ela deixa o cântaro para trás e vai viver a história que Deus tem para ela. Eu quero repetir. Ela deixa aquilo que é o pecado, aquilo que representa o pecado dela e vai viver a história que Deus tem para ela. Eu estou pregando aqui para pessoas que vão impactar o mundo e que ainda nem sabem. Eu estou pregando aqui para pessoas que Deus tem uma linda história já escrita, mas que precisam dar um passo de fé para poder vivenciar essa história. Eu estou pregando aqui para pessoas que já tentaram fazer com as suas próprias mãos e não deu certo. Olha, o que aconteceu? Quero ler com vocês João 4:41. Logo depois dela sair, dela abandonar o velho eu e assumir essa nova postura, mergulhando em Cristo, talvez já até recebendo a dádiva ali do Espírito Santo, a palavra não fala, mas jamais existe uma missão, um chamado sem o Espírito Santo. Porque, olha, chamados pelo Senhor, ou seja, se nós somos chamados para Ele, Ele nos conduz nesse chamado. O propósito, o plano é dele. E a palavra fala, João 4:41, muitos outros crerem nele ao ouvir a sua palavra. Então disseram à mulher, estavam falando com Jesus, ela foi lá e deu a palavra para eles. Aí estavam falando com Jesus. Então disseram à mulher, agora nós cremos porque ouvimos Jesus por nós mesmos. E não somente por causa do que você nos contou. Ele é, na verdade, o Salvador do mundo. Todos precisam passar por uma experiência, ter uma experiência. Não podemos viver de experiência dos outros, irmão. Você tem que viver a sua experiência. Meu irmão, você tem que viver a sua própria experiência. E por isso você precisa entender que muitas vezes vai te levar a caminhos. Aquela mulher teve que confrontar os seus medos.
Ela foi pregar para a mesma cidade que a condenava, para a mesma cidade que a julgava, para a mesma cidade que conhecia a sua história, que conhecia e sabia quem era ela, mas que de fato observaram a transformação por meio de um encontro em Jesus Cristo. E agora eles estão falando: nós cremos porque você falou e viemos ouvir ele. Então ouvimos a sua palavra, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora nós cremos nele e sabemos que na verdade ele é o Salvador do mundo. E para o que nós precisamos fazer? Pedro continua pregando para eles, fala: Pedro continuou a pregar, advertindo com insistente os seus ouvidos: salvem-se dessa geração corrompida. Está falando de uma geração inteira, está falando de todos que estão ali ao seu redor, todos que exercem influência. Quando Deus dá a promessa a Abraão, ele fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra onde eu lhe mostrarei. Agora, se ele não tivesse saído, ele nunca tinha vivido o ido. Antes do vai, tem um sai. Antes do unir-se ao teu marido, à tua esposa, há um deixa o teu pai, a tua mãe. Cada escolha uma renúncia, irmão. Mas esse futuro que nós temos está no nosso livre-arbítrio. E esse é o maior poder que nós temos. Salvem-se. Por quê? Se é Deus que salva. Porque primeiro, o passo de se separar, de se consagrar ao Senhor, de querer viver essa história. Primeiro esse passo. E essa é a fé que vence o mundo. A fé no Filho de Deus. Sem esse passo, irmão, é impossível de nós vivermos um novo futuro. Está no seu livre-arbítrio, meu irmão. Então use-o. Nós precisaremos deixar para trás influências. Precisaremos deixar para trás tudo aquilo que nos para. Olha, eu gosto da história de Jonas. Jonas, ele resolveu andar na contramão, e ele pode, irmão, porque Deus deu o livre-arbítrio para ele. Na sua soberania, Deus quis nos dar o seu livre-arbítrio. E ele comprou uma passagem por barco, mas precisamos saber que na nossa escolha nós compraremos, nós pagaremos pelas nossas dívidas. E ele entrou no sono da indolência, e Deus, na sua soberania, lutando pela vida de Jonas, enviou uma tempestade naquele barco. Os marinheiros, pelo visto, nunca tinham enfrentado uma tempestade daquela, porque ficaram muito assustados. Tentaram procurar o motivo, oraram aos seus deuses e nada acharam. Conversaram com o capitão foi ter com Jonas e perguntou quem Jonas é. Ele fala: sou hebreu e sirvo ao Deus vivo. Mostra aqui primeira incoerência de Jonas. Se ele serve ao Deus vivo, por que ele está correndo da presença? Por que ele está indo no caminho ao contrário da palavra? Vivendo a hipocrisia que muitas vezes vivemos. E logicamente o futuro dele estava no livre-arbítrio, por isso estava enfrentando a tempestade. E a desobediência de Jonas colocou muitas vidas em risco, a ponto de que quando eles interrogaram Jonas fala: essa tempestade é por minha causa. Mas eu gosto, porque eu creio que eles até apegaram durante aquela viagem a Jonas. Jonas deveria ser carismático, porque não queriam lançar Jonas no mar. Mas depois de orarem a Deus, de se voltarem dos seus deuses para o Deus vivo, Jonas capítulo 1 versículo 15 fala: depois disso agarraram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e a tempestade se aquietou. Então muitas vezes, meu irmão, a gente não vê a tempestade cessando porque a gente fecha com quem não fecha conosco. Nós andamos com quem não deveria estar andando conosco. Estamos carregando no nosso barco um Jonas. Lança esse Jonas fora do teu barco, para que a tempestade se aquiete. Lance fora tudo aquilo que te faz mal. Deixa para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Salvem-se dessa geração corrompida. E eu quero partir para o final, meu irmão. Está no seu livre-arbítrio. É você que deverá fazer. Eles lançaram e a tempestade se aquietou. No versículo 41 ele fala: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Acreditar é fé, irmão. Mas eles passaram pelo processo.
se mergulharam, foram batizados. E o que aconteceu? Houve um acréscimo, houve crescimento. E Deus quer nos prosperar. Eu sempre falo isso, você nasceu para dar certo, meu irmão. Você nasceu para dar certo, minha irmã. Mas por que às vezes não dá certo? Porque eles acreditaram e batizaram. Eles acreditaram e mergulharam nessa palavra, na santificação. A fé praticada é que produz crescimento. Eu quero repetir para quem entra em teu coração. A fé que nós colocamos em prática é que produz crescimento. É a palavra que nós ouvimos e colocamos ela em ação, colocamos na nossa vida hoje é que produz crescimento. Não adianta nada eu ouvir a palavra hoje aqui, levantar a mão na igreja e na segunda, na terça, na quarta-feira continuar fazendo a mesma coisa. Precisamos dar o passo de fé, precisamos dar passos de fé se quisermos viver promessa em obediência a Deus. A fé praticada produz crescimento. E eu quero terminar declarando sobre você, meu irmão, Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.